Finalmente, a portaria que todos nós esperávamos em relação ao financiamento do Sistema Único de Saúde no que cabe às transferências federais acabou sendo editada neste 28 de dezembro de 2017, a portaria 3992, que altera a portaria de consolidação número 6, também de dezembro de 2017, que, entre aspas, havia revogada a portaria 204, que estabelecia o princípio dos blocos de organização dos recursos do Sistema Único de Saúde. Esta portaria 3992, ela cria então aquilo que era previsto na Lei 141 de 2012, portanto, 5 anos depois nós estamos aí finalmente com a regulamentação posta, passando a valer a partir do dia 31 de dezembro, a partir do dia 1º de janeiro de 2018. Nós não vamos aqui entrar no detalhamento de cada palavra, de cada frase da portaria. É recomendável que o secretário de saúde de cada município acesse a portaria, estude-a junto com o seu grupo e não deixa de fazer um workshop interno, uma reunião interna aí com o pessoal da área de contabilidade, da área financeira, para discutir a portaria e ver, por exemplo, como é que nós vamos organizar as transferências próprias do município. Mas basicamente discutir com esse grupo os termos da portaria 3992 de 2017, tá certo? Isso é importante porque normalmente esses órgãos, como eles ficam ausentes, não participam da governança do sistema, eles acabam às vezes criando restrições e gerando ônus para o secretário e gerando ônus especialmente para o usuário do sistema. Como eu disse, não pretendo aqui entrar no detalhamento de cada frase, de cada artigo da 3992. Vamos abordar aqui aquilo que de fato é relevante para ser debatido, para ser discutido, não é? Então, o artigo 3º da 3992, ela estabelece que as despesas com ações e serviços públicos de saúde, o ASPS, sigla que denomina as ações e serviços públicos de saúde, ela passa a ser organizada e transferida em 2 blocos de financiamento. O bloco, como já esperado na Lei 141, o bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde e o bloco de investimentos na rede de serviços públicos de saúde. Essas serão as 2 contas bancárias que serão organizadas, nas quais o Ministério irá transferir, alocar os recursos, tanto para custeio quanto para investimento. Os recursos serão destinados nessas 2 contas bancárias nos termos da portaria, nos termos da legislação que estabelece a questão. Então, em primeiro lugar, é importante realçar aqui que as contas bancárias serão abertas pelo Ministério da Saúde. A portaria, num dos seus artigos, estabelece que o Fundo Municipal de Saúde, através da diretoria executiva, vai tratar com os bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para a abertura dessas 2 contas, tá certo? Então, a partir do dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, nós vamos estar aguardando a manifestação do Ministério em relação à operacionalização destas 2 contas. Então, as principais mudanças que nós poderíamos apontar, além, obviamente, da transformação daquilo que era 6 blocos de financiamento na portaria 204 ou na portaria de consolidação número 6, passa a ser apenas 2 blocos de transferências, o bloco de custeio das SPS ou o bloco de investimentos, tá certo? Aqui é importante considerar o que está estabelecido no artigo 2º da portaria,
A execução, a utilização desses recursos que compõem os dois blocos deve observar algumas regras que foram estabelecidas. E aqui é importante que o secretário estude muito bem este assunto, porque senão vai acabar o setor de contabilidade e o setor financeiro de novo criando regras próprias que não se aplicam na portaria numa leitura direta. Então a primeira questão é a seguinte: a vinculação dos recursos ao final de um exercício financeiro com a finalidade definida em cada programa de trabalho de orçamento geral da União que deu origem aos repasses realizados. Essa é a primeira regra de utilização do dinheiro, ainda que numa conta única. Então o que isso quer dizer? Por exemplo, alguém me perguntava ainda um pouco antes da edição desse vídeo sobre o uso do recurso do PEMAC. O PEMAC é um programa que consta no orçamento da União e no orçamento do próprio município. Então você terá que usar o recurso do PEMAC de acordo com o programa do PEMAC, de acordo com a proposta do programa do PEMAC. Você vai ter que fazer o controle do gasto desse recurso inserido lá no teu orçamento. Você vai ter que usar esse dinheiro em termos daquilo que está estabelecido no teu plano municipal de saúde. E aqui, mais uma vez, e de forma definitiva, eu chamo a atenção para a importância que assume, a partir desta portaria, o Conselho Municipal de Saúde. O secretário que não der importância a isto, que não se preocupar com a formação do Conselho, quem é que está nele, quem representa a Secretaria de Saúde, qual é o perfil de cada conselheiro usuário, já que a paridade é uma questão obrigatória, vai acabar tendo prejuízos, porque normalmente, é preciso reconhecer isso, normalmente o Conselho Municipal de Saúde é um ambiente onde o aspecto político local está manifesto. Ali, vocês não tenham dúvida, quem perdeu a eleição procurou lugares para sentar e criar problema para o município. Espero que não seja o seu caso aí, né? Mas não dá para você evitar esse assunto. E terceiro, o uso do dinheiro, ainda que numa conta única, tem que respeitar o princípio do cumprimento da função de cada recurso, né? Ainda que a conta seja uma só para custeio, os recursos da atenção primária, para ser gastos na média complexidade, tem que primeiro cumprir a função da atenção primária. Então, é importante que o secretário de Saúde comece a se profissionalizar na governança, e essa palavra aqui, que já foi estabelecida lá no Decreto 758, ela volta à questão, agora sim, dos recursos que compõem o Fundo Municipal de Saúde nas duas contas. Então, a vinculação do recurso ao programa, o estabelecimento do plano de saúde e a programação anual de saúde, ou seja, a ação no qual eu vou gastar o recurso tem que estar lá posta, e por fim o cumprimento do objeto, ou seja, cumprido o objeto, cumprida a função de cada recurso desse, de cada programa, aí sim a decisão, a juízo do secretário, eu posso fazer a reprogramação, o remanejamento do recurso dentro da ação de custeio. Eu não posso remanejar recurso do custeio para conta de investimento. Isso está vedado pela portaria, tá certo? Há um parágrafo estabelecido na portaria, que é o parágrafo 3º, que diz assim: a vinculação de que trata o inciso 1º do parágrafo 2º é válida até a aplicação integral dos recursos, não é? Que sejam relacionados ao programa de trabalho, que deu origem àquele repasse, ainda que no exercício diverso. Portanto, se você tiver saldo financeiro nas contas e for transferi-las para a conta única do bloco de custeio, é importante lembrar disso, que as regras aplicadas ao recurso que vem serão aplicadas ao recurso que eu já tenho, ou seja, eu posso usar o recurso dentro da conta custeio desde que seja cumprida os itens 1 e 2 desse artigo sejam cumpridos, tá certo? Uma outra alteração que considero muito relevante aqui para a questão é a seguinte: no artigo 5º está lá estabelecido que os recursos financeiros que são referentes ao bloco de custeio, aqueles que vão estar agrupados nessa conta de custeio,
eles deverão ser transferidos aos estados, Distrito Federal e município, numa conta corrente única e serão destinados à manutenção da prestação das ações e serviços públicos de saúde, ao funcionamento dos órgãos e estabelecimentos responsáveis pela execução desse serviço e fica vedada a utilização desse dinheiro da conta de custeio para pagamento da folha de salário inativos, atenção, para servidores ativos, exceto aqueles contratados e vinculados diretamente à execução da área de serviços de saúde, né? Tem um funcionário que está na folha de pagamento da saúde, mas está lá emprestado, se isso for detectado pelos órgãos de controle, haverá aqui uma irregularidade. A gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles que estejam diretamente ligados à prestação de serviços da rede local, o pagamento de assessorias e consultorias realizadas por funcionário do quadro municipal da Secretaria ou do Estado, e obras de construções novas, bem como de ampliações e adequações. Aqui essa é uma questão que quero realçar aqui, quero registrar a mudança que se produziu em relação ao modelo anterior. Na portaria 204 era possível utilizar recursos de custeio para fazer reformas, para fazer ampliações. E agora, na 3992, está objetivamente vedado. Você não pode usar recursos da conta de custeio para fazer obras de ampliação e reformas. Isso agora se enquadra no item da conta de investimentos. Tá certo? Anota bem aí, recurso de custeio não pode mais financiar obras de reformas, ainda que seja para utilizar em atividades em unidades existentes. Tá certo? Por sua vez, os recursos que estão agrupados na conta de investimentos, de acordo com a portaria 3992, o artigo 6º, que está sendo alterado da portaria de consolidação número 6, fica estabelecido então que esse dinheiro, esse recurso, será destinado à aquisição de equipamentos voltados para a realização de serviços públicos de saúde, obras de construções novas para utilização na rede de serviços públicos e obras, está muito realçado aqui, obras de reformas e ou adequação dos imóveis já existentes. Portanto, o que eu já disse, reforma e ampliação fica fora da aplicação do recurso de custeio. Aqui tem uma questão que não está muito clara, isso certamente vai exigir aí para frente muita conversa. Por exemplo, a compra de equipamentos tipo veículos. Posso ou não posso usar a conta de custeio? Esse é um assunto que nós vamos ter que ainda examinar. Por exemplo, o transporte sanitário, na minha opinião, deveria ser permitido, deve ser permitido, com o aval do Conselho Municipal de Saúde, a utilização de recursos do PAB fixo. Afinal, eu estou levando pacientes da atenção primária para média complexidade. Isso é transporte sanitário. Seja ambulância, seja veículo para transporte do TFD, por exemplo. Então, esses são os 3 itens. Agora, importante o que está na portaria. Fica vedada a utilização financeira do bloco de financiamento para a construção, ainda que nova, de unidades que não esteja diretamente vinculada à rede de serviço, ou seja, unidades administrativas da Secretaria de Saúde não podem receber aporte financeiro desta conta nos termos da portaria 3992. Importante ficar isso aí registrado para o pessoal da contabilidade. Uma outra questão importante que o gestor deve dar atenção diz respeito às condicionantes de transferências de recursos. Então, a portaria firma uma lista de itens que você precisa observar aí, muito embora acho que esse seja um assunto resolvido. Mas a transferência do recurso em 2 contas de custeio e investimento fica condicionada à existência e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde. Não esqueçam, são 12 reuniões por ano. É preciso que você tenha 12 atas, tendo ou não a reunião do mês, tem que ter as 12 atas da reunião do Conselho, ainda que não tenha havido quórum para realização ou por qualquer outro motivo.
A instituição e funcionamento do Fundo Municipal de Saúde. E aqui eu chamo a atenção para a atualização da lei de cada município. A maioria tem lei lá de 1997, 98, por aí. A apresentação do relatório anual de gestão ao Conselho Municipal de Saúde. De novo, reforça a importância do Conselho. A alimentação e adequação regular dos sistemas de informação do SUS, conforme previsto pelo Ministério da Saúde. E esse é um assunto que você também deve dar muita atenção para isso. Não é? A apresentação das informações que você terá que prestar para o Ministério sobre a tua prestação de contas. Como eu já disse, lá na operacionalização da Portaria de Consolidação número 6, a 3992 produziu algumas alterações. No artigo 1150, por exemplo, de modo a dar mais transparência, de modo a estabelecer um princípio de registro de série histórica, né? Porque se eu usar o dinheiro à vontade, eu não vou ter série histórica para poder apresentar, por exemplo, no teto MAC, né? Então, para garantir que haja transparência, registro de série histórica e um monitoramento de auditoria, a diretoria executiva do Fundo Nacional de Saúde vai organizar o controle usando uma lista conforme está posto na portaria. Então, veja só, aí volta a questão dos blocos da portaria 207. Na área de custeio, atenção básica, atenção do MAC, vigilância em saúde e a gestão do SUS. Isso no bloco de custeio. No bloco de investimento, eles vão monitorar, vão dividir o controle, o monitoramento em atenção básica, atenção especializada, vigilância em saúde, gestão e desenvolvimento de tecnologia e gestão do SUS. Aqui está um ponto, né, que vai exigir muita inteligência financeira no âmbito municipal aí. Na organização do orçamento, que imagino já deva ter sido feito e aprovado pela Câmara de Vereadores, e na execução da portaria 3992. Então, só para poder encerrar aqui, o saldo financeiro das contas correntes vinculadas aos recursos federais, que tenham sido transferidos em datas anteriores à vigência da portaria 3992, na forma de blocos de financiamento nos termos da portaria 204, antiga, né? E aqui tem uma palavra que ainda não está muito explicada, mas lá na frente certamente isso vai promover algum tipo de debate. A portaria diz que esses saldos financeiros poderão ser transferidos para as duas novas contas que o Ministério estará abrindo para o seu Fundo Municipal de Saúde. Poderão, para mim, é uma coisa que deixa dúvida, né? Eu, se sou secretário de Saúde, faço apenas duas contas bancárias, aquela que o Ministério vai abrir. O que tiver para trás, eu vou remanejar o recurso, separando o que é custeio e o que é investimento. E vou trabalhar a partir desta referência. Agora, recursos objeto de convênios com o Ministério da Saúde, de contratos, que já tenham sido iniciado a transferência para contas específicas, esses devem ser mantidos lá, até que termine o contrato com o Ministério ou com o órgão financiador. A própria portaria diz isso, que esses recursos que tenham pendente já iniciada a transferência é que deve ser mantido. De resto, eu, no lugar do secretário de Saúde, faria a transferência destes saldos para as novas contas bancárias. Está aí a portaria colocada. As mudanças basicamente eram aquelas que a Lei 141 previa, dois blocos, um para custeio e um para investimento. A autonomia que o secretário de Saúde do município ganhou, ela está limitada a algumas condicionantes, e isso me parece óbvio, né? Não pode ser uma coisa aberta de tal maneira que a loucura local, o juízo local desequilibrado pode levar à utilização eleitoreira, por exemplo. Pode levar à utilização de transferências para unidades, pode levar à utilização o município que não aplica em MAC, que não aplica em atenção primária, vai gastar o dinheiro todo comprando consulta de média complexidade ou gastar o dinheiro, na sua maioria, com o MAC.
vai gerar certamente um desequilíbrio no seu sistema, né? Então, é importante lembrar aqui essas considerações. A sua autonomia está vinculada a 2 ou 3 questões que considero importantes. Primeiro, ao cumprimento da função do recurso. Se o recurso veio para o PEMAC, e este é um assunto também de diversas interpretações, né? Na minha opinião, o recurso do PEMAC deveria ser utilizado, uma parte dele, para a sua finalidade direta, que é a gratificação por desempenho da unidade, outra parte dele utilizada para a qualificação do sistema, em termos de tecnologia, em termos de equipamentos. Por exemplo, a atenção primária, com base na nova PNAB, precisa receber instrumentais para que a clínica médica seja ampliada, para que metade da fila de otorrino possa voltar para a atenção primária para fazer limpeza de ouvido, por exemplo, né? Então, o recurso do PEMAC deveria receber uma legislação municipal, respeitada a portaria que regulou o programa, mas uma legislação municipal que estabeleça os percentuais de uso do recurso para gratificação por desempenho, e que outro tipo de custeio ou de equipamentos serão utilizados o dinheiro, lembrando que aqui tem essa questão de investimento e onde que entra o conceito de equipamentos, material permanente. Os contadores poderão explicar isso melhor, não é? E especialmente a tua autonomia local, ela fica restrita à aprovação do Conselho Municipal de Saúde, que me parece também óbvio. O secretário de Saúde que ignorar a partir de agora a aprovação do Conselho, as suas ações e projetos, vai ter problemas de ordem com os órgãos de controle. Por isso que é importante. Se você quer utilizar um recurso que você acha que está na conta, que tá sobrando, que pode ser utilizado para uma outra função importante dentro da atenção primária ou na média complexidade, faça um projeto, estabeleça a finalidade, fundamente, com muita informação, e leve para o Conselho Municipal de Saúde. Tendo a aprovação do Conselho, você terá a aprovação da sociedade, é isso que conta, né? O Conselho Municipal de Saúde está lá para isso, para representar os interesses da sociedade de forma paritária, com profissionais de saúde envolvidos, com o governo envolvido, com prestadores envolvidos. Essas são as 2 questões que deixo como recado aqui final. A autonomia que ganhamos com a portaria 3992, que passa a valer a partir de 1º de janeiro, está relacionada a essas 2 coisas. Primeiro, a um aprimoramento do sistema de controle orçamentário, por função, por programa orçamentário. Então você vai ter lá a atenção primária, que continua a mesma rúbrica, você vai ter lá o recurso próprio, que também é a mesma rúbrica, você vai ter lá a média e alta complexidade com a mesma rúbrica, você vai ter assistência farmacêutica com a mesma rúbrica orçamentária, você vai ter gestão do SUS igualmente, e a mesma coisa na parte de investimentos, né? O que muda então? Muda que se passa a ter autonomia de utilização do dinheiro, né? Cumprida a função, aprovado pelo Conselho, você vai poder remanejar ou fazer reprogramação do dinheiro. Tá certo? Eu espero ter contribuído aí inicialmente para a compreensão da portaria, e com certeza a gente vai seguir na discussão para poder aprimorar melhor o entendimento de tudo que está escrito. Honestamente, eu não percebi com visibilidade nenhum tipo de armadilha dentro da portaria. Me chamou a atenção o fato dela começar dizendo que o financiamento do SUS é de responsabilidade tripartite, né? Embora tenha dito que nos termos da Constituição Federal, mas ela é tripartite em função dos níveis de competência de cada ente, né? Eu também acho que o município não pode se desobrigar, tendo o recurso disponível, na realização de um mutirão de média complexidade, que hoje é o momento do SUS. Eu tenho dito isso sempre, a saúde deve ser prioridade, mas a doença é uma contingência. Logo, eu tenho que trabalhar promoção da saúde e prevenção no mesmo nível da assistência. Nós esquecemos disso.
Não é à toa que proliferou tanta caixinha, tanto acessório na área de promoção e prevenção. Isso é inquestionável. É só você olhar aí o quanto de recurso vai para estas áreas, destinado a essas áreas, e quanto de recurso o município está podendo aplicar na média complexidade. Tá certo? Espero ter contribuído. Qualquer dúvida que você tiver, manda um e-mail aqui para a gente, no e-mail que está aí descrito. Não esqueça de deixar a sua inscrição aí no canal, nos ajude. Compartilhe esse vídeo com os seus colegas da sua CIR aí regional, com os colegas do seu COSEMES, tá certo? Nos ajude a manter o canal no ar, canal SUS Fala Gestor, o blog SUS Fala Gestor, que todas as semanas, aliás, diariamente publica todas as portarias que estão sendo aí editadas pelo Ministério, para você poder ter acesso, e não esqueça de participar do grupo WhatsApp SUS Fala Gestor, que está bombando aí com umas centenas e centenas de secretários de saúde de todo o Brasil. Grande abraço e deixa eu aproveitar para desejar um feliz 2018 com a nova portaria do SUS. Até!